Deixa eu só Então, vamos desabilitar lá. meu microfone Ai, aqui. Me deram uma que tarefa fofura. Eu pedi pra ele. bem difícil para falar de hiponatremia simples, né? É muito difícil falar simples de hiponatremia. Então, eu tive que tentar resumir um pouquinho, mas não tem como não falar de um pouco de água, alguns conceitos básicos lá de fisiologia. Então, eu vou tentar passar rapidinho em cada um, fazer uma pincelada e fazer alguns casos clínicos para a gente discutir o tratamento, certo? Então, pode passar, Silas. Sempre que a gente pensar em sódio, a gente tem que pensar em água, naqueles fluidos todos que a gente tem extracelular. Então, o rim é o regulador master da nossa composição de todos os fluidos corporais. Então, ele vai regular não só a água, mas vai manter toda a composição, eletrólitos. Então, eu tinha que de cada componente, né, que a gente tem no corpo. Ele então vai ser responsável não só para a reabsorção, mas também para a eliminação de água. O nosso corpo, ele é formado pela parte sólida e pela parte líquida. Eu pus esse desenhozinho aí, acho que dá... Passa mais um, Silas. 40% do nosso corpo é sólido e 60% é água. Então, 60% de todo o nosso peso vai ser água. E essa água vai estar dividida em alguns compartimentos, em 2 compartimentos. É o compartimento intracelular e o compartimento extracelular. Pensando em sódio, hoje eu vou falar muito do compartimento extracelular, porque o sódio ele é o principal cátion, né, do nosso extracelular. Então, e o compartimento extracelular, que é o mais importante hoje, ele vai estar dividido ainda em 3 compartimentos. O compartimento, pode passar, a parte que é a parte do o intersticial, que é mais ou menos 74%, o que fica transcelular, que fica ali, né, indo de um para o outro, e o fluido intravascular, que é o plasma, que é o que vai dar a volemia real, certo? Pode passar. E como se dá a regulação dessa água no nosso corpo? Bem, o maior regulador que tem da ingestão de água vai ser a nossa sede. Teve sede, bebeu água. Mais ou menos assim que funciona. Pessoa saudável, ela consegue beber tudo que perde. Agora, quando é que a gente vai ter esse desbalanço? São aquelas pessoas que não conseguem beber. Então, existem algumas situações que existe o desequilíbrio. Por exemplo, quando você está com vômito e diarreia, então você tem um mal-estar, e aí você não dá conta de beber o que você está perdendo, porque junta o mal-estar, junta a perda, e aí você não consegue. O idoso ele vai ter uma desregulação no centro da sede. Passa mais um, que eu acho que eu pus aí até mais ou menos o centro da sede, para dar exemplo. Quando ele desregula o centro da sede, ele não sente sede. Se ele não sente sede, ele não bebe água. Então, é um paciente que tende a ser mais desidratado do que os outros. Outro paciente também que tende a ser mais desidratado é o paciente que tem limitação de movimento. Ele depende de alguém, de um terceiro, para levar água até ele. Então, ele é um paciente que vai estar sempre com déficit de água, por causa dessa dependência dos outros. E pacientes que são pacientes com demência, com rebaixamento do nível de consciência, que são pacientes que não sentem sede, não pedem água, também vão estar sempre dependendo de terceiros, tá? Então, se tem sede, você bebe água. E como é que você faz? Então, a maior forma da gente obter água vai ser mesmo via trato gastrointestinal, a forma mais fisiológica, mais certa. E como você faz para excretar? Nosso melhor regulador, que é o melhor de todos, é o rim, via urina. Então, o rim tem a capacidade tanto de, através da concentração, quanto na diluição, de reter ou perder água, certo? Assim, você consegue variar numa perda e numa diluição da urina, que ela chega de variar de 500 ml para 10 litros de xixi de um dia. E assim, consegue estar sempre balanceando esse ganho e essa perda. E 2 hormônios que são muito importantes nisso daí, que eu vou falar o tempo inteiro hoje na aula, é o ADH e a aldosterona. O ADH vai estar muito associado à perda de água livre, é o hormônio antidiurético,
E a aldosterona vai estar associado à água mais sódio. Pode passar, Silas. Então, a excreção da água vai ser basicamente a mais importante, a via renal, que é via a DH e o sistema renina-angiotensina que combina com a aldosterona. Pode passar? Pode passar esse slide rapidinho. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Então, assim, pode passar? E a gente tem também uma pequena parcela de perda extrarrenal de água, é bem pequena mesmo, cerca de 0,4 a 0,5 ml por quilo por hora, que na verdade é mais ou menos 1 litro de água por dia de pulmão e pele, uma pequena quantidade para trato gastrointestinal. São essas perdas insensíveis de água, né? Que vão se tornar um pouco mais importantes, um pouco mais expressivas quando você tem febre, que aí o paciente passa a aumentar a taxa de perda na pele, na via respiração, nesse momento, 50 a 75 ml dia a cada grau Celsius. Quando tem diarreia, pode passar. Quando tem diarreia, também vai ser outra causa de aumento da perda insensível. E que às vezes é muito esquecida também essa perda, nessas perdas, nesses momentos de estresse. Ventilação mecânica aumenta um pouquinho a perda, pode passar. O suor excessivo, também situações aqui no Nordeste, então, que é calor, corrida, exercício, extenuante, tem um momento que perde muita água, aumenta muito essa perda insensível. E aí o paciente tende a desidratar. Pode passar? Então, também preciso lembrar rapidinho para falar, né, de hiponatremia, a diferença entre tonicidade e osmolaridade. O conceito de osmolaridade é simplesmente o quê? A quantidade de partícula numa solução, seja ela por litro ou por quilo. Então, vou estar pensando somente na concentração do soluto numa solução. Pode passar. E o conceito de tonicidade, ele vai um pouquinho além. Ele vai ser a capacidade de uma solução extracelular de fazer a água se mover para dentro e para fora de uma célula por osmose. Basicamente é isso aí. A osmolaridade ela vai depender somente da concentração de um soluto lá dentro da solução. A tonicidade ela vai um pouquinho além, ela depende da concentração e da permeabilidade da membrana celular para esse soluto. Se o sódio é o principal o principal cátion que vai dar osmolaridade para o líquido, para o leque, e nós temos membrana celular, então ele também é o principal causador da tonicidade. Então, a desregulação desse cátion no sangue vai ser quem vai alterar as nossas tonicidades, tá? Então, o sódio é o cátion mais abundante do leque, a concentração no líquido é só 12 mEq por litro, e a concentração no leque, né, no fluido extracelular, pode ir de 136 até 145, próximo. É o determinante da osmolaridade plasmática. É o principal, na verdade, né? Quando a gente pensa em hiponatremia, a gente vai estar pensando numa natremia menor que 136. Então, a gente vai estar invariavelmente pensando numa queda de osmolaridade, numa queda de tonicidade. Por quê? Isso vai estar refletindo um excesso de água livre em relação à quantidade de sódio. Se a gente tem que ter um equilíbrio para manter a ISO, então vai ter mais água do que sódio. Nós vamos ter duas situações em que não vai ser hipotônica. Pode passar. Vai ser a situação que há a pseudo-hiponatremia. A pseudo-hiponatremia, na verdade, vai estar refletindo um artefato laboratorial. Por quê? Quando a gente mede o sódio no laboratório, não mede diretamente a molécula sódio. Vai estar fazendo uma fotometria de chama. Então, ela vai medir coisas parecidas. Então, as situações clínicas que você tem moléculas positivas vai dar artefato. Então, proteínas altas demais, a colesterol alto demais, os triglicérides altos demais, são situações que você vai ter essa pseudo-hiponatremia. Então, sempre que um paciente chegar, a gente tem que pensar que isso pode estar acontecendo. Eu vou estar diante de uma falsa hiponatremia,
num paciente isotônico. Então, não é real. E a outra situação que vai acontecer também vai ser a hiponatremia transdilucional ou translocacional. Ela também é uma situação clínica que você vai ter um soluto que vai gerar uma hipernatremia, uma hipertonicidade, que vai levar ao quê? Transferência da água de dentro da célula, ou seja, vai desidratar a célula, essa água sai da célula e vai para o meio extracelular. E aí vai diluir o sódio. Então, existe um sódio normal, só que diluído às custas de desidratação da célula. Então, é uma hiponatremia falsa também. Isso vai acontecer muito comum em paciente diabético que chega para a gente com hiperglicemia. Ou aquele paciente que fez uso de manitol em preparo. O manitol tem 2 tipos, um que é hipertônico e um que é isotônico. Todos os dois vão causar, o hipertônico mais. E essa situação ainda é agravada mais porque todos os dois, tanto o manitol quanto a glicose, quando chegam lá no rim, ele causa uma diurese osmótica. Então, agrava mais essa situação, certo? A gente tem que estar sempre de olho nisso. Pode passar, Silas. Então, pode passar o próximo. Diante de um paciente com hiponatremia, ele chega para você no PS, você tem que montar meio que um screening na tua cabeça. Eu tentei dividir em passos. Então, o primeiro passo, a gente tem que pensar na tonicidade. Eu tenho que pensar se esse paciente chegou para mim com hipo, com iso ou com hiper. Com isso, eu já vou chegar de cara e vou afastar se ele é pseudo-hiponatremia ou se ele tem uma hiponatremia transdilucional. Aí, com isso, eu vou simplesmente fazer o quê? Dosar colesterol, dosar proteínas. A paraproteinemia é mais difícil, porque eu teria que fazer uma imunofixação, e aí demora um pouco mais o resultado, mas a proteinemia normal já fica mais fácil. Dosar, olhar, né, me preocupar com a glicemia. Afastando essas duas situações, eu consegui saber que eu estou de frente de uma real situação de hiponatremia, uma hiponatremia que eu tenho alteração da osmolaridade, que eu tenho que abrir o leque de opções. E aí eu consigo passar para o segundo passo. Tem um detalhe, que sempre que eu tiver uma anatremia diante de uma hiperglicemia, a gente tem que corrigir a anatremia. Para cada 100 miligramas acima de 100 da glicemia, a gente tem que aumentar 1,6 na anatremia, para a gente ver qual que é o sódio normal desse paciente, viu? Pode passar para o próximo. Aí o segundo passo seria avaliar a volemia desse paciente. Como o sódio está no líquido extracelular, então eu vou passar para essa segunda fase, que seria avaliar qual a real situação, se ele está com a volemia normal, aumentada ou diminuída. Eu posso ter essas 3 situações, e com isso eu caio dentro da classificação da hiponatremia. Ela pode ser hipovolêmica, passa, Silas. Euvolêmica e hipervolêmica, pode passar. A hipovolêmica, então, o que você tem? Você tem uma diminuição do líquido extracelular. Só que se você diminuir o extracelular, você tem certeza que a água está diminuída. Mas se para você ter uma hiponatremia, você vai ter o quê? Uma diminuição ainda maior do sódio. Então, esse paciente, quando eu for tratá-lo, eu tenho que pensar que ele está o quê? Desidratado. Então, eu tenho que tratar com mais água, com mais sódio, tanto com água quanto com sódio, né? Próximo. A euvolemia. Eu tenho um paciente que não teve alteração do leque, do líquido extracelular, mas ele tem uma hiponatremia. Por quê? Provavelmente ele teve uma situação que ele ou ingeriu água demais, que ultrapassou a capacidade do rim de expulsar, ou ele teve uma passagem de água do líquido, né, para dentro do extracelular. Então, você tem água maior do que a anatremia. E a hipervolêmica é uma situação onde você tem um aumento do líquido extracelular, muitas vezes, a maioria das vezes dele, com aquela parte do intravascular diminuído, depletado. Então, é um paciente que vai ter o extracelular aumentado, mas com a volemia diminuída. Então, ele tem água aumentada, ele é um paciente hipervolêmico, com anatremia
também aumentada, porque se aumenta a água, aumenta o sódio, só que a água está muito mais aumentada que o sódio, então ele vai ter uma situação de hiponatremia. Pode passar? Então, vamos destrinchar um pouquinho a situação de hipovolemia. O paciente com hiponatremia hipovolêmica hiposmolar é um paciente que vai ter uma diminuição do líquido extracelular. Então, a gente tem certeza que está diminuído o líquido extracelular, está diminuído o sódio corporal total e está diminuída a água corporal total. Quais situações seriam essas? A gente tem que pensar em perda. A perda pode ser ou por trato gastrointestinal, ou por renal, ou simplesmente porque teve um sequestro para terceiro espaço. Aí fica mais fácil da gente pensar nas causas. Quando a gente pensa em causa renal, pode passar, Silas. Não sei se eu pus primeiro renal ou extra-renal. Pronto, extra-renal. Diarreia, vômito, hemorragia, condições que você tem a diurese, uma sudorese excessiva sem reposição. Pode passar. Quando você tem um sequestro para terceiro espaço, é muito comum em obstrução, pancreatite, trauma muscular, pacientes queimados fazem demais. E tem a perda renal. A perda renal seriam situações que levam ao rim a perder demais, abre a porta do rim. Então, diurético é uma causa deles, exceto o tiazídico, que você vai perder, não vai perder tanta água. A diurese osmótica, que a gente comentou lá atrás, que acaba que transforma a pseudo, por causa da glicose, em uma hipovolêmica. A nefropatia perdedora de sal, pode passar. A síndrome cerebral perdedora de sal, que é muito parecida com a nefropatia perdedora de sal, essa segunda é associada a uma hemorragia subaracnoide. A bicarbonatura, porque é o mecanismo de perda de bicarbonato no rim, está associado à perda renal de sódio, os dois saem juntos, então aí vai causar. E, por fim, a insuficiência adrenal. Qual a importância nesse paciente, de quando você tem de cara no paciente perder o sódio urinário antes de começar qualquer coisa? Porque quem vai seguir esse paciente, quando vier o resultado, ele já vai conseguir mais fácil diferenciar esses detalhes. Por quê? Se você tem uma perda renal, você pode esperar que o rim a diurese seja rica em sódio. E quando você tem uma perda extra-renal, pode passar, Silas, a diurese vai ser pobre em sódio. Então, o sódio urinário, que é um pedido que no primavera demora para sair, mas que teoricamente seria uma coisa muito fácil da gente ter em mãos, que é uma urina isolada, você manda uma coisa rápida, você já faria uma grande diferença. Pode passar o próximo. Uma outra situação, que é a situação euvolêmica, a situação mais comum dentro de um hospital, é na situação que o paciente está com a volemia normal, mas mesmo assim o sódio está alterado. Quando que vai acontecer? Pode passar, Silas. Quando que vai acontecer essa situação? São situações em que você tem ou uma excessiva ingesta de água, ultrapassando a capacidade renal de beber, ou uma situação que tem uma liberação não osmótica do ADH. Quais são as situações clínicas que você tem nisso? Vamos lá, Silas. Tem o uso acidental de grande quantidade de água, então tem as partes psicogênicas, que é a polidipsia primária. O pós-operatório, que quando é infundindo muita quantidade de líquido livre de sódio, isso é muito comum. Então, para evitar isso, evitando essas grandes infusões, tá? Estresse, situações de estresse com liberação de hormônios que vão estimular o mecanismo estimulador de ADH, no final das contas, vai acontecer isso. Afogamento, a absorção de água livre. As fórmulas infantis, a importância de diluição correta, porque a criança acaba evoluindo para isso quando a fórmula é muito diluída, tá? Existem alguns medicamentos que vão estimular o ADH a ser liberado. Então, são todos aqueles medicamentos que na nossa prática clínica chegam para a gente. Opioide, clorfopramida, os inibidores seletivos da serotonina, ciclofosfamida, a imunoglobulina imune venosa, ocitocina,
A carbamazepina, que a gente recebe muito paciente também. Então, barbitúricos, são medicamentos da nossa prática de dia a dia que tem que ficar atento, porque é muito comum. Próximo. Situações de alteração hormonal mesmo. O hipotireoidismo ainda não é muito conhecido todo o mecanismo dele, então tem muito detalhe que não se sabe por quê, mas é uma situação clínica muito comum e que o tratamento é simplesmente tratar o hipotireoidismo, não adianta repor sódio. A insuficiência adrenal, todos os 3 tipos dela vão combinar com hiponatremia, e também o tratamento é tratar a causa hormonal, só se trata a reposição de sódio se o paciente tiver uma clínica pesada. E o tiazídicos, que eu falei que era exceção, o tiazídico ele não tem grande perda de líquido, ele tem mais perda de sódio mesmo. Então, ele também é um medicamento que os velhinhos usam muito. Então, geralmente associado com mirtazapina, associado com o Tegretol, e aí vem associado com um monte de coisa. Aí junta aquele monte de coisa que dá um pouquinho, que no final vira uma bola de neve, uma coisa bem enorme, tá? Próximo. A síndrome de secreção inapropriada do ADH, hoje se sabe que é a causa mais comum disparada na frente de hiponatremia. Ela tem várias causas, dentre elas a mais comum é câncer, tá? Câncer pulmonar e outros tipos de câncer. Também tem causas pulmonares, que é infecção e ventilação mecânica. E eu não sei se eu esqueci de alguma. E causa de sistema nervoso central, que eu esqueci, que é trauma, infecção, hemorragia. Ficou mudo só para mim? Vamos ver? Pronto. É porque eu tentei tirar a tarde aqui para eu conseguir ver o slide que não está aparecendo para mim. Pode ir. A terceira é a hipervolêmica, também situação clínica acaba sendo uma situação difícil de avaliar, porque são pacientes que são hipervolêmicos, mas tem grande quantidade de líquido, mas acaba que dentro do vaso não tem tanto, né? Está fora, está no terceiro espaço. Então, é um paciente que tem aumento do líquido extracelular, mas não do circulante. Ele tem água total corporal aumentada, o sódio corporal total está aumentado, mas na hora que vai para a anatremia, ela vai estar diminuída. Quais situações clínicas são essas? Aqueles pacientes que fazem edema. E nem sempre estar com edema significa estar com pressão alta, estar com a volemia normal. Muitas vezes é o contrário, é um paciente que tem edema, tem ascite, mas ao mesmo tempo ele tem hipotensão, o débito cardíaco diminui, e aí vem toda aquela ativação neurohormonal que é desse paciente. É um paciente extremamente grave. Pode passar. É o paciente que tem mais ativação, aliás, de todos eles, viu? A ativação dele é bem grande, vai ser aquele paciente que vai ter, além do ADH, ele tem a ativação do sistema renina-angiotensina, vão ter as prostaglandinas, porque vai ter ativação de baroreceptores, de neuroreceptores, ele vai ter sistema simpático também, então é bem complexo esse paciente. O paciente da insuficiência cardíaca, ele tem que tratar a insuficiência cardíaca, ele tem que estar bem tratado. O paciente que tem síndrome nefrótica, que é outro que tem, é um paciente muito difícil de tratar, é muito difícil de chegar na volemia dele, muitas vezes ele piora a insuficiência renal, porque ele está tudo no terceiro espaço. É um paciente que tem que perder volume, mas ao mesmo tempo você não consegue manejar esse volume dele. A DRC, né, que acaba que entra em diálise quando chega nesse ponto. E, por fim, a grávida, que é uma forma mais light de acontecer, mas que também é um exemplo desse caso aí. Esqueci de falar do hepatopata, né? O hepatopata também. O pior é que o hepatopato junto com insuficiência renal, junto com insuficiência cardíaca, e vai juntando tudo, né?
Pode passar, Silas. Bem, aí, agora que a gente já excluiu as causas falsas de hiponatremia, já classificou a hiponatremia, já chegou no hipotônico, o passo seguinte vai ser avaliar os sintomas da hiponatremia, tá? Geralmente, a hiponatremia ela é assintomática, principalmente porque a hiponatremia ela vai se instalando ao longo do tempo. E geralmente é mais de 2 dias. Ela, quando vai levando mais de 2 dias, você tem tempo, o corpo tem tempo de se organizar. O que vai gerar um sintoma é o edema cerebral. Então, o que acontece? A hiponatremia crônica, você vai ter o quê? Altera a osmolaridade, a água entra na célula cerebral, tem uma expansão, vai ter edema, e aí vai gerar sintoma. Conforme ela vai se tornando crônica, passa aí, o Silas, para ver direitinho como é que eu estou falando. Conforme ela vai se tornando crônica, vai se instalando que aos poucos ela vai se tornando aos pouquinhos, vai sair, o cérebro vai se adaptando, ele vai perdendo os solutos e ele vai ganhando mais ou menos a osmolaridade do sangue. E aí, com isso, a água consegue sair de novo de dentro do cérebro, volta para a circulação e esse edema acaba. E aí, é um paciente que fica em homeostase com a hiponatremia dele, ele é assintomático. Tá? Aí, toda aquela água que gerava edema antes e que dava sintomas, né, porque a célula estava túrgida, ela volta para o leque, acaba o sintoma, melhora tudo, e aí se torna o risco você tratar essa hiponatremia, porque o corpo está preparado para a hiponatremia. Agora, se a instalação foi menos de 48 horas, aí a gente vai ter sintoma. Sintomas podem ser leves, podem ser moderados, podem ser graves. E os sintomas geralmente são relacionados ao sistema nervoso central, tá? E aí, pode passar. Quais são os sintomas? Geralmente, o paciente é assintomático, quando vai até 125, e o sintoma vai desde um simples bocejo e cefaleia até uma convulsão. Se o paciente chega convulsionando, é uma urgência urgentíssima, tá? Então, tem que tratar a hiponatremia, tem que tratar a convulsão. Pode passar. E quando é instalação muito rápida, eu fiz questão de pôr aqui, geralmente o paciente chega com convulsão, chega em coma, faz lesão cerebral permanente, pode ter depressão, pode fazer morte cerebral, enfim, é um caso de urgência urgentíssima mesmo, tá? Pode passar. O quarto passo, que também é muito importante, como eu falei, desse tempo de instalação, eu tenho que ter na cabeça o tempo que está instalado. Se ela se instalou em menos de 48 horas, eu tenho na cabeça que não deu tempo do cérebro se organizar. Então, não deu tempo da célula inchar, dela tirar o soluto, dela desinchar. Agora, se tem mais de 48 horas, eu já tenho na cabeça que o cérebro inchou, ele liberou os solutos, ele está preparado para aquela hiponatremia. Então, o tratamento da aguda é muito mais urgente e se faz muito mais necessário do que na crônica. Geralmente, a hiponatremia que a gente vê no PS, ele é crônico. É um paciente que já vem contando, já vem usando remédio. Então, é um paciente que o cérebro está totalmente preparado para essa hiponatremia, certo? Então, vão ser os sintomas e a gravidade e o tempo de duração que vai determinar a indicação do tratamento, tá? Quando você tem uma hiponatremia sintomática e aguda, o tratamento tem que ser imediato, tem que ser bem indicado, porque o risco de edema cerebral é muito maior do que o risco de desmielinização osmótica. Agora, se você tem uma hiponatremia sintomática e crônica, o risco na reposição vai ser muito mais de desmielinização do que de qualquer outra coisa. Então, a gente tem que parar e pensar e analisar como tratar esse paciente. Sempre tem que ser cauteloso. Então, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa aqui a mais que eu esqueci de falar. Vamos lá. Paciente que tem hiponatremia crônica e assintomática, a restrição de fluidos é o principal tratamento. E tratar sempre a causa de base, como eu vim falando lá atrás. Aumentar a ingesta de sal e proteína é o principal tratamento. Muitas vezes não precisa fazer mais nada.
Se o paciente tiver se o paciente não tiver hipovolemia, geralmente se ele tiver hipervolêmico, basta um Lasix, 40 miligramas geralmente é suficiente. A hiponatremia aguda e sintomática, o tratamento tem que ser imediato, como eu falei, por conta dessa história de o risco do edema cerebral ser maior do que de desmielinização. Então, nesse paciente, você pensa numa reposição mais rápida do que em qualquer outro, mas sempre respeitando o limite máximo de 8 a 12 mEq. Sobre o limite, assim, com tudo que você vai ler de artigo, é muito controverso. Eu coloquei de 8 a 12, mas, sinceramente, eu acho que 8 deveria ser o limite, porque já tem algumas publicações que com 12 tem desmielinização, tá? Então, eu acho que o limite seria 8. E tem outra coisa. Você calcula para 8, faz todo o seu cálculo, no final das contas, corrige 13, 14, porque o rim está ávido por sódio. Então, conforme você vai repondo, o rim vai retendo. E aí acaba que você conta com a perda renal que não existe. Então, acaba que retém mais e repõe mais do que você contava. Então, eu acho que o nosso foco melhor deveria ser 8 para os nossos erros de cálculo que venha a mais, venha acontecer, a gente esteja na margem de segurança, tá? Então, a infusão de rápida nesse paciente de agudo e sintomática é visar o quê? Na primeira hora, 1 a 2 mEq. Sempre parar essa infusão quando acabar esses sintomas fatais, ou quando eles estiverem moderados. E o nosso foco vai ser sempre parar quando tiver entre 25 e 130 de anatremia. A hiponatremia crônica, então, foi mais ou menos o que eu falei, não tem consenso, nosso foco vai ser entre 8 e 12. Acho que 8 é o limite, porque vai acontecer a mesma coisa, o rim está ávido, vai segurar tudo, se ele não tiver numa nefropatia perdedora. Pode passar, Silas. Paciente assintomático com hiponatremia, por mais severa que seja, há um risco elevadíssimo na correção. Então, nunca corrigir. Sempre lançar medidas de correção oral, porque ele tem um risco muito grande de fazer mielinose pontina. Ele está com o cérebro totalmente estabilizado com essa anatremia dele baixa, certo? O paciente que tem edema e hiponatremia, a restrição hídrica vai ser sempre a medida também mais importante. A síndrome de secreção inapropriada da DH, também restrição hídrica é a medida importantíssima. Insuficiência cardíaca, falei, compensar a insuficiência cardíaca. A hiperglicemia sempre tem que entrar com insulinoterapia. E quando entra com insulinoterapia, temos que ficar de olho no mecanismo dela. Ela vai colocar potássio para dentro, então tem que ficar de olho no potássio. Ela vai colocar magnésio para dentro dos ossos e do músculo, então ficar de olho no magnésio. Ela vai ter distúrbio de água, então tem que ficar dosando esses eletrólitos e ficar de olho nele e corrigindo. O paciente vai estar desidratado, tem que dar água, certo? Pode passar, Silas. Eu não sei o que eu não sei o que está escrito aqui embaixo que não aparece para mim. Deixa eu ver se eu consigo. O que está escrito? Está escrito absorção de solução irrigante. Se você usar essas soluções irrigantes que usam em algumas cirurgias com essas hiposmolares, se o paciente estiver com uma hiponatremia muito severa, a furosemida é a melhor recuperação, certo? Pode ser a próxima. Eu acho que no PS vocês não vão pegar isso, vai ser mais a gente não andar. Quando você tem a paciente que está com hipovolemia e com euvolemia, nunca a melhor opção vai ser a solução hipertônica. Vai ser sempre a isotônica, quando você tem que, na verdade, hipovolemia, quando você tem que hidratar e tem que, ao mesmo tempo, corrigir. Já um paciente hipervolêmico e euvolêmico, você não pode hidratar. Então, você vai lançar mão da hipertônica. Por isso a importância da gente sempre ver a volemia do paciente. Que às vezes o paciente está super desidratado, você mete um salgadão nele e você não corrigiu o que precisava corrigir, que é a volemia dele, entendeu? E você hipercorrige o sódio e depois fica difícil de hidratá-lo. Nas alterações hormonais, é tratar o hormônio e não tratar o sódio. Próximo. Se tiver convulsão, sempre tem que associar o tratamento, tem que tratar o sódio rápido, naquela fase de etapa rápida, mas tem que ter associado o anticonvulsivante. Próximo.
Vamos lá, vamos para um caso clínico, para depois a gente discutir mais detalhes. Chega no PS um paciente de 20 anos, diabético, com febre, disúria, poliúria, há 2 dias. No exame, ele está taquicárdico, desidratado, pressão baixa, frequência cardíaca de 116, abdômen normal, aparelho respiratório também normal, as extremidades tem uma perfusão lentificada, está sem edema. Nos exames, ele tem leucocitose, tem o sódio de 125, potássio de 6, uma glicemia de 400 e uma acidose metabólica. Pode passar, Silas. Então, a gente vai ter uma hiponatremia com uma hiperglicemia num paciente desidratado e hipotenso, que está infectado. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é corrigir essa anatremia para a glicemia. Então, para cada 100 miligramas de ml, depois desse litro de glicose, acima de 100, a gente vai somar 1,6 no sódio. Então, quando eu corrijo esse sódio, o sódio nem está tão baixo assim. Ele tem 131. Então, no primeiro passo, que a gente vai ter o quê? Uma pseudo, pode passar, Silas. Não é nem pseudo, na verdade, aqui é até a dilucional, né? Uma hiponatremia dilucional, desculpa, que o tratamento, no caso, seria tratar a glicemia, hidratar esse paciente e ficar de olho no potássio, que provavelmente vai cair, não vai precisar tratar a hipercalemia dele, porque ele vai cair só por tratar na hora de corrigir a glicemia dele e hidratar, certo? Próximo. É um paciente que tem que ficar internado, certo, gente? No caso 2, é uma vozinha de 70 anos, previamente hipertensa, com queixa de sensação de desmaio e instabilidade na marcha. Usa escitalopram, hidroclorotiazida, valsartan, esomeprazol. No exame, ela é lúcida, orientada, eupneica, pressão boa, frequência cardíaca boa, está sem edema, abdômen normal, os exames, hemograma normal, ureia, a creatinina um pouquinho alta, a ureia normal, o sódio de 130, potássio 3,6, glicemia ok, uma ressonância de crânio normal. ATC no caso, como é que fala? No caso que eu peguei também era normal, tá, gente? Então, é uma vozinha que tem, pode passar, Silas, que tem hiponatremia associada a essa sensação de desmaio, instabilidade da marcha, usuária de 2 medicamentos que faz cair o sódio, o estalopram mais hidroclorotiazida, que chega para você lúcida, orientada, e quando você vai fazer a ressonância de crânio normal. Então, é uma hiponatremia euvolêmica, provavelmente secundária ao uso do estalopram com hidroclorotiazida. Ela não tem indicação de repor o sódio, não tem indicação de ficar internada, ela deve ser encaminhada para o médico dela para acompanhar com a suspensão do escitalopram e do hidroclorotiazida, certo? Próximo. Paciente de 65 anos que procurou PS com queixa de tontura, dispneia e fraqueza, em uso de ramipril, carvedilol e furosemida. No exame físico, ele era consciente, sem déficits focais, a pressão ok, frequência cardíaca também. Ele tinha sibilos expiratórios, aqui foi erro de corretor, em região anterior, abdômen flácido, com o fígado palpável no rebordo costal, a 2 centímetros. Tinha edema, uma cruz nos membros inferiores. No exame complementar, o HB estava ok, o leuco também, a creatinina de 2, o sódio de 131, 127, potássio de 4, troponina normal, raio-x de tórax, tinha derrame pleural à direita, tá? Então, é um paciente, pode passar, Silas, com hiponatremia, associada a uma insuficiência renal, né, que chega para você com tontura, dispneia, consciente no momento do exame,
Está sibilando provavelmente por congestão, né? Você palpa o fígado dele, então provavelmente tudo isso por conta da congestão. Tem edema de membros inferiores. O raio-x de tórax também vê o derrame, tudo isso, né, mostra a congestão. Tem um paciente com hiponatremia hipervolêmica, pode passar a Silas. Com secundária, né, insuficiência cardíaca, com insuficiência renal também. A insuficiência renal pode ser, provavelmente, ele pode ser secundária à descompensação cardíaca, ou ele tem uma insuficiência, ou crônica agudizada também pode ser. Ele tem que ficar internado para compensar. Ele não tem indicação de repor. Paciente com insuficiência cardíaca não se repõe sódio. Ele tem que internar, fazer dieta hipossódica, inclusive. Próximo. Próximo. Outro caso seria uma mulher de 69 anos que procurou o PS com história de 30 dias de vertigem, náusea, vômito e diarreia. Chega para você com estupor e desidratada, com PA de 9/5, frequência cardíaca de 110, aparelho respiratório ok, abdômen dolorido, membros inferiores sem edema com perfusão identificada. No exame tinha sódio de 196. Aí foi iniciado o NSL de 3%. Aqui a gente já vê um erro de conduta de cara. É um paciente que chega para a gente com um sódio de 96 desidratado. Então, ela tem uma hiponatremia hipovolêmica, né? Pode passar, Silas. Não sei se eu fiz por partes. Com uma história de casa há 30 dias, mas ela chega com estupor e desidratada. Então, ela precisa hidratar. Então, a solução de preferência não seria 3%. Ela está com quadro de desidratação. Mas vamos seguir. Após 24 horas, ela vai ter um sódio de 120, com a melhora da consciência. Só que após 24 horas, ela subiu, eu fiz a conta, põe aqui para eu saber, ela subiu mais de 10 MECs. Põe aí, pode passar, Silas. Ela subiu, fico em lugar errado, ela subiu 24 MECs em 24 horas. Passado 4 dias, ela evolui com estupor, quadriplegia e a ressonância se mantém normal. A equipe segue investigando, resolve repetir essa ressonância no 10º dia. No 10º dia, aparece uma lesão simétrica pontínua em T1 e T2. Fica fechado o diagnóstico de melinose pontínua. Aqui tem vários erros de conduta, né? O primeiro, a solução que foi escolhida. Pode passar, vamos discutir um pouquinho soluções. O que escolher? O paciente estava desidratado, precisava hidratar. Então, assim, quando a gente vai olhar os MECs, se ele tem que hidratar e eu preciso de mais de 1 litro, não seria aquela solução a primeira indicada. A melhor opção para ela seria ou o Ringer ou o soro fisiológico. Passa próximo. O salgadão que escolheram para ela, ele tem 513. Essa fórmula é a fórmula que eu mais gosto de usar para calcular. Ela é simples, você pega o sódio da infusão menos o sódio sérico do paciente e divide pela multiplicação do peso vezes 0,6, é onde está a água livre do paciente, o sódio, né, que é no leque, a água do paciente, mais 1. Então, na primeira, se ela usando a primeira, a cada litro do salgadão, né, da 3%, ela vai corrigir 9,45. Pensando na retenção do rim, tudo vai corrigir muito mais. Tanto que ela corrigiu 24 MECs. Se a gente optasse pelo soro fisiológico, passa, Silas. Além de hidratar, a gente ia conseguir corrigir com cada litro 1,3. Pensa que ela precisava de hidratar, a gente conseguiria fazer uns 3 litros para ela, a gente ia conseguir, com cautela e com segurança, subir essa natremia dela, sem ter o risco de melinose pontínua. Pensa que a mulher estava 30 dias com clínica. Passa. Esse caso eu pus aí para a gente discutir um pouquinho o que é melinose pontínua, tá? Melinose pontínua, na verdade, é a desmelinização osmótica. Passa mais um, Silas. Então, a desmelinização oncótica, ela é chamada de melinose pontínua porque ela acontece mais na ponte mesmo, tá?
ela é rara, é muito grave. Geralmente ela acontece quando a anatremia é abaixo de 120 e quando é, no caso crônico, né, mais de 48 horas, e quando a reposição é rápida. Ela nunca vai aparecer de imediato, ela geralmente aparece 2 a 3 dias após a correção, e na ressonância ela pode aparecer até 15 dias após a lesão instalada. Então, você tem uma rápida correção, há um encolhimento rápido do cérebro, esse encolhimento rápido leva a desmielinização de neurônios, que podem ser pontíneos e extrapontíneos. Existem pacientes que são mais predispostos, são aqueles hepatopatas, os desnutridos e os que têm hipocalemia, potássio baixo, tá? Quais seriam os sintomas? Seriam pacientes que estavam bem, que nem ela, e evoluem ou com alteração de comportamento e saem evoluindo no quadro, ou de cara fazem uma paralisia pseudobulbar, né, de nervo craniano, ou fazem fraqueza e combinam com quadriplegia e síndrome do aprisionamento, convulsão, coma e morte. No caso dessa paciente, eu peguei num artigo, ela teve morte cerebral, tá? Na ressonância, você vai ter mesmo lesões pontinas e extrapontinas, que podem aparecer até 2 semanas após, e vai aparecer no T2, se ela tem realce em T2. Pode passar, Silas. Pronto, é isso. Aí, então, em primeiro lugar, com o atraso aí, a gente acabamos de esquecer de apresentar a Aline, né? A Aline faz parte da medicina hospitalar aqui do hospital, faz parte da equipe de nefrologia, já está há bastante tempo aí com a gente e trouxe essa apresentação aí num tema extremamente polêmico, porque na grande maioria das vezes, realmente, o atendimento adequado não é realizado, como ela bem enfatizou aí, acho que foram 5 casos, somente um tinha indicação de reposição, acho que isso foi bem emblemático para a gente. E foi mal feito, né? Então, e ainda assim não foi feito de forma adequada. Eu acho que isso gera um alerta muito grande para a gente que dá o primeiro atendimento lá na porta. A gente pensar realmente bem antes de iniciar uma reposição, fazer uma avaliação adequada, dosar o sódio urinário, né? Quando você tiver dúvida se vai precisar ou não repor, né? Dosar esse sódio urinário para ajudar o pessoal da medicina hospitalar mais na frente, colocar o paciente no trilho de forma adequada. Então, acho que ficaram grandes alertas aí para a gente. Primeiro, realmente questionar a necessidade de repor, né? Segundo, fazer uma avaliação adequada. Terceiro, lembrar de dosar o sódio urinário naquele paciente que não tem história prévia de hiponatremia, você não tem noção por que ele teve, é o primeiro episódio, então é um paciente a ser investigado, né? E no mais, né, o parabéns, porque assistindo a aula fica parecendo tudo muito simples, né? Mas na prática isso é muito complicado. Eu tentei fazer assim, o que eu faço passo a passo para facilitar tudo, né? Não, é muito difícil. Beleza, o raciocínio fluiu perfeitamente, muito tranquilo. Não sei se a experiência dos demais foi a mesma, mas parabenizar. Aí gostaria de franquear a palavra aí para quem tiver dúvida, se eu alguma passei questão, rápido, alguma coisa, fiquei meio nervosa, alguma coisa. Não entrar a aula me deixou nervosa. E enquanto isso, eu vou colocar aqui no chat o questionário para todo mundo preencher. Além de servir como uma lista de presença, serve também como feedback para a gente. Tá franqueado aí. Laís, está aí? Estou aqui. Manda ver então, aí. Então, como você falou, Silas. A Aline falando, né? A gente aqui, rapaz, aí é tranquilo. Aí é por hipervolemia, ali é por hipovolemia, e a gente não precisa repor, não. Mas quando chega lá na hora, você fica, eita, e agora? Peraí, vamos fazer esses cálculos. Mas é realmente isso. Eu acho que a importância para a gente que está na emergência é a gente prestar atenção na história do paciente, nos sintomas, ver medicação e aí analisar realmente. Não, esse sódio aqui é dele mesmo, não tem que internar.
vai para o médico, vamos ver se suspende isso daqui. E saber qual paciente internar realmente. Eu acho que foi super importante. Sabe o E que eu acho sódio mais importante? Que às vezes a gente recebe pacientes repondo absurdos, mas está lá o diurético, está lá o escitalopram, entendeu? Então, assim, está dando absurdos de sódio, mas está a portinha aberta do rim. O que causou aquilo lá continua, entendeu? Aí o paciente internou ontem de manhã, a gente vai ver amanhã à tarde, pelo mesmo motivo, e não está funcionando, ou então está dando uma carga enorme de sódio, está aumentando a pressão, está descompensando a IC dele, mas está lá a causa básica, que é o hidroclorotiazida com tegretol, ou com tudo aquele o pacote que eles usam, entendeu? É isso aí. Cada vez mais, né, os pacientes chegam com inúmeras medicações, né? Ansiolíticos, antidepressivo, anticonvulsivante e diurético. Então, é realmente prestar atenção no que ele está utilizando, que pode ser realmente a causa, né? Uhum. Aproveitando, o questionário já está no chat, viu, pessoal? Cliquem no link aí e respondam, por favor. Vamos lá, pessoal. Ninguém ficou com nenhuma dúvida? Ficou que nem eu? Achou tudo lindo, maravilhoso? Foi até como o Mirella comentou, né, Silas, no grupo lá da emergência. Gente, vamos lá. Vamos parar de repor sódio no vozinho que usa a medicação e que está com sódio de 130. Aí, Isso ela até aí. comentou isso daí. Então, realmente, para ficar atenta. O vozinho de 130, no dia seguinte, ele tá péssimo, que ele repôs do sódio. Vai para 137, 138 e aí começa a dar problema. Opa, Yuri aqui falando. Na verdade, uma das coisas que acho que pode sempre gerar um pouco de dúvida é o estado volêmico do paciente. Os sinais clínicos realmente eles são bons para poder a gente determinar, mas às vezes gera um pouco de dúvida, porque a principal questão dos sinais clínicos eles vão dar o extracelular, não vai dar o intravascular, tá certo? E uma das coisas que, pelo menos eu gosto de usar muito na minha prática, ainda mais que eu sou ultrassonografista, é a fluidoresponsividade avaliando veia cava. Isso ajuda bastante, porque aí você tem o dado clínico, que é o extracelular, e você acaba que você vai pegar o dado vascular com ultrassom, pegando realmente uma medição central. E aí isso acaba que agrega muito no estado de volemia, para você definir as coisas. Vai ser perfeito para todo mundo fazer, né? Ultrassom e point of care, meu sonho. Você lá botar o transdutor, ver a cava do paciente, está tudo, já não está, e você tem uma noção de quanto de líquido você precisa repor ou não para esse paciente. Com certeza, Yuri. É um sonho de consumo meu lá na emergência. Ia ser um sonho. Eu vou organizar um point of care para a gente. Vamos. Vamos, porque em breve estaremos trocando o esteto pelo transdutor. Ainda creio muito nisso. Mas a gente precisa escutar, viu, pulmão? Precisa, concordo, Laís. Super concordo. As minhas residentes estão aí, vai ensinar elas, vai não ensinar a escutar mais, elas estão aí, nem sei se estão. Eu trouxe a preceptora maravilhosa. Aí, então, tem que escutar, não é? Tô escutando, tô no plantão, mas tô na aula. Oh, meu Deus, tadinha. Boa noite, estou aqui também. Muito bem. Isso, muito bem. Senão a Aline vai parar de ajudar vocês. Não, jamais, pelo amor de Deus. E as perguntas, pessoal? Vamos lá, tá tudo... Eu até aumentei a aula por causa dela. Satisfeito. Quando ela falou que assistia, eu aumentei a aula. Aí. Todo mundo respondeu ao questionário, pessoal? Alguém teve alguma dificuldade? Está lá no chat o link.
Se alguém tiver alguma dificuldade, pode perguntar. Se alguém tiver alguma dúvida também, estamos aí. Eu, particularmente, não tenho nenhuma. Silas gosta de sódio, né, Silas? É uma briga antiga minha lá com o pessoal, mas estamos crescendo, estamos melhorando. Pessoal, já temos aí mais de 5 minutos esperando o pessoal movimentar. E aí, Laís, o que você acha? Acho que dá para a gente encerrar. Acho que se alguém tiver alguma dúvida, a Aline está lá todos os dias no hospital, né? Está bem disponível. Pode me procurar, né? Às vezes o pessoal tem um pouquinho pode de me receio de ligar. procurar. Então, mas é super acessível. Quando tiver dúvida, pode me ligar, mesmo no dia que eu não estou pela nefro. E aí fica aberto. Acho que dá para a gente encerrar. Aline, obrigada, viu? Cheguei um pouquinho atrasada, mas deu tempo de eu pegar, do meio para o fim. Tá ótimo. Tchau, pessoal. Agradeço todo mundo aqui, a Aline, a turma toda. É isso aí, pessoal. E aí, passem para os seus colegas se vai ficar gravada a aula. A Aline autorizou. Vai estar lá em breve no nosso canal lá do SET. Vivi está por aí? Ela já fez aqui a propaganda do curso Point of Care, que vai ser feito também, né? Já fiz, vai ser no segundo semestre. Aline, beleza, obrigada. Então, agradeço a Laís, todos. Vai lá, pode encerrar. Obrigada, bom descanso para você, viu? Obrigada. Tchau.